Fala pessoal, vamos para mais uma aula de farmacologia e hoje nós vamos começar a aprender alguns conceitos básicos importantes para a matéria. Esse material aqui vai estar carregado lá no sistema, no Teams. Eu recomendo que façam a leitura depois com calma. Tá? Então aqui tem alguma coisa ainda sobre um pouquinho da história da farmacologia. E dessa primeira parte, que eu queria deixar registrado aqui com vocês, é uma frase de um alquimista conhecido, tá, lá dos tempos antigos. O nome dele é Paracelso. E que frase é essa? É essa daqui, que é bem interessante. Ele dizia que toda substância tem potencial tóxico e que a diferença de um medicamento para o veneno é a dose. Tá? Então essa frase, não sei se alguém já ouviu falar, ela é bem conhecida. E ela diz, que o que realmente vai diferenciar o veneno do remédio, do medicamento, é a dose. Se você tomar um remédio numa dose excessiva, você pode ter efeitos colaterais, inclusive até efeitos graves. Tá? Então o que vai diferenciar isso tudo é a dose. Então antes de a gente entrar no ponto principal da matéria em si, eu queria falar sobre algumas curiosidades, tá? Sobre a evolução aí da farmacologia no tempo. Então, pessoal, antes da gente entrar na matéria em si, eu queria falar sobre algumas curiosidades, Então, vamos aqui ao conteúdo. Então, nós vimos na última aula sobre como as coisas funcionavam na antiguidade. Mas, a partir do século XIX, com a descoberta da química orgânica, da existência dos micro-organismos, a evolução lá do microscópio, tudo isso começou a tomar um contexto, uma cara mais de ciência moderna. As coisas começaram a ficar mais ou menos como a gente conhece hoje. Aí a manipulação dessas substâncias começou a evoluir também. E a primeira droga, a primeira substância que conseguiu ser isolada foi a morfina, em 1805. E essa substância, essa droga, ela era extraída de uma planta chamada ópio. E existem medicamentos que são chamados medicamentos opioides até hoje. E eles têm um efeito analgésico. Tá? Eles promovem uma sensação de bem-estar, eles aliviam a dor. E eles são altamente viciantes. Tá? É como se fosse uma droga mesmo. E isso tudo foi descoberto ali no início do século XIX. Aqui a gente consegue ver a molécula química da morfina. E aqui é a plantinha de onde ela é retirada, que é chamada de ópio. Então a ciência continuou evoluindo e no século XX a questão dessas substâncias, dos medicamentos, ela toma a escala industrial e vai se transformar no que hoje a gente conhece como a indústria farmacêutica, que é uma das indústrias mais lucrativas e mais influentes do mundo. E um dos acontecimentos mais importantes na área da farmácia, da farmacologia, da química, foi a descoberta do primeiro antibiótico, que teve uma revolução na medicina com a descoberta do primeiro antibiótico, que foi a penicilina, lá em 1928. Imagina só que antes da descoberta dos antibióticos, as pessoas morriam de tuberculose, morriam por alguma infecção, por um ferimento, as pessoas morriam de sífilis. Doenças que hoje elas têm tratamento e chega a ser um absurdo pensar que alguém morra de alguma doença dessas hoje em dia. Tá? Imagina você tomar um corte em alguma parte do seu corpo, um corte grande, e aquilo ali infecciona, e por conta desse ferimento, às vezes até simples, você morre, perde a vida. Hoje isso é inconcebível, muito, muito difícil de acontecer. Mas antes da descoberta da penicilina, isso era muito comum. Tá, então foi realmente uma revolução na medicina a descoberta da penicilina. Então a partir daí, vários outros medicamentos foram sendo descobertos e a indústria farmacêutica tomou uma proporção muito grande. Tá, e hoje chegou ao ponto onde a gente conhece que existe uma gama quase infinita de medicamentos para todos os tipos de doença imagináveis. Então vamos aqui ao conteúdo principal, que são esses conceitos básicos em farmacologia. Muitas pessoas utilizam esses conceitos, esses nomes, de forma aleatória e não sabem às vezes o que significa. Então hoje nós vamos aprender
qual é a diferença de droga, de remédio, de medicamento. Tá? Então, a diferença entre cada um desses conceitos. E alguns conceitos que talvez até vocês nunca tenham ouvido falar. Então, o primeiro deles é o conceito de droga. Então, quando a gente escuta, o fulano usa droga, ou então até mesmo o nome de uma farmácia pode se referir a uma farmácia como drogaria. Então, o que significa essa palavra? A droga, ela é qualquer substância que vai causar alguma alteração no funcionamento do seu organismo, tá? Pelas propriedades químicas dela. Então, ela vai agir no seu corpo e vai causar um efeito. Só que esse efeito, ele pode ser benéfico ou maléfico para o seu organismo. Então não importa se o efeito vai ser benéfico ou maléfico. Se a substância ela te causa alguma alteração, ela já pode ser enquadrada como droga. Então, os efeitos benéficos, né, que são causados pelas drogas, eles vão ser estudados pela farmacologia. E os efeitos maléficos são estudados pela toxicologia. Tá? Então a droga ela pode causar 2 tipos de efeitos. Então, visto essa explicação inicial, a gente pode chegar à seguinte conclusão: que todo medicamento ele é uma droga, porque o medicamento ele vai causar um efeito, mas nem toda droga ela vai ser um medicamento. Tá? Por quê? O medicamento, como a gente vai ver depois, ele tem que ter um efeito benéfico comprovado cientificamente. Tá? Então tem essa diferença entre droga e medicamento. Todo medicamento ele vai ser uma droga, mas nem toda droga vai ser um medicamento. Então vamos ver um exemplo prático aqui. Vamos dar o exemplo do diclofenaco, que é um anti-inflamatório. Então o anti-inflamatório, o diclofenaco vai causar um efeito no nosso organismo quando a gente ingerir ele. Então ele se classifica como droga. Só que com as propriedades anti-inflamatórias ele tem um efeito benéfico, que já foi comprovado por pesquisas. Então ele também pode ser enquadrado na categoria medicamento. Apesar de, com o uso prolongado, ele também pode causar efeitos colaterais, tá? São os efeitos maléficos, principalmente ali sobre o sistema renal. Ele pode causar também irritação da mucosa gástrica na parede do estômago. Tá? Toda a substância tem efeitos colaterais, mas ele tem também os efeitos benéficos comprovados. E usando outro exemplo, como droga, né? Principalmente droga ilícita, a gente pode citar o êxtase, que é uma droga que é extremamente excitatória. Então, o êxtase, por exemplo, ele tem algum efeito benéfico comprovado? Até onde eu sei, não. E até onde a ciência sabe também não. Então, ele só vai ser enquadrado como droga, tá? Porque ele pode causar ali efeitos colaterais graves, dependência, ele atua no sistema nervoso central e não pode ser usado para fins terapêuticos. Então ela vai ser enquadrada só como droga. E assim como quase todas as drogas ilícitas também, elas não têm o efeito benéfico comprovado. Aí sempre tem alguém que pergunta e questiona: professor, mas e a maconha, e a cannabis? Aí eu sempre falo, olha, a maconha ela tem um efeito terapêutico, mas a substância retirada ali do extrato da planta é o canabidiol. Ele é uma coisa. E é bem diferente daquela maconha que o pessoal consome ali naquele cigarro, que ela tem efeitos até alucinógenos. Então é uma coisa muito diferente da outra. O canabidiol ele é uma molécula isolada da planta. Não é aquele extrato que a pessoa consome lá para efeitos alucinógenos. São coisas completamente diferentes. Tá? Então, esse argumento aí não é válido. A gente sabe hoje que existem remédios até legalizados que são a base da cannabis, né? Mas não tem nada a ver com aquela droga lá que o pessoal consome ali para fins recreativos ou seja lá para o que for. Então, o conceito agora é de medicamentos. Então, os medicamentos eles são feitos a partir dos fármacos, tá? Que é o princípio ativo, que é aquela substância principal que vai causar o efeito terapêutico. E o objetivo dele é ter um efeito benéfico comprovado. Isso aí vai ser feito através de pesquisas, né, exaustivas para comprovar a segurança dele,
Então, o medicamento ele passa por todo um processo para que seja garantida a segurança do seu uso. E eles são produzidos para fins comerciais, para serem vendidos. E aqui no Brasil, existe uma agência reguladora que vai fiscalizar a produção e comercialização desses medicamentos, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ela é que vai dar o aval ali, que é se aquele medicamento é seguro, se ele pode ser comercializado, se ele tem os efeitos benéficos comprovados. E isso é feito através de um processo bem rigoroso. Então, na produção desses medicamentos, essa substância principal, que é o princípio ativo ali, o fármaco, ela pode ser misturada com outras substâncias para fazer com que esse medicamento seja apresentado em diversos tipos de forma. Comprimido, xarope, ele pode vir em forma de injeção, em forma inalatória. Então, dependendo ali da forma que se deseja, ele é fabricado de uma certa maneira e junto dele são associadas outras substâncias. Então aqui vamos para o próximo conceito, o conceito de fármaco. Fármaco é o princípio ativo, né? É a substância principal do medicamento. É aquele nomezinho lá que a gente lê na embalagem, que vem abaixo do nome comercial, que se refere à principal substância ali do medicamento, que é o princípio ativo. Tá, esse conceito é bem tranquilo. Depois a gente tem o conceito de remédio, que é um conceito mais amplo. O remédio não é necessariamente uma substância, um medicamento, não precisa ter exatamente um princípio ativo, ele pode até ter, tá? Mas é um conceito que ele abrange mais coisas, né? Um conceito mais amplo. Então um remédio ele pode ser desde um medicamento até uma massagem, uma fisioterapia, uma dieta, tá? Pode abranger até também as crenças, né? A fé, isso tudo pode ser um remédio, desde que venha causar um efeito benéfico para o indivíduo. Tá? Pode ser também inclusas aí as preparações caseiras. Então o remédio não é necessariamente uma substância. Tá? Pode incluir outros tipos de tratamento também. Então, a partir desse conceito, a gente pode chegar a outra conclusão que é interessante. Que todo medicamento ele é um remédio. Mas nem todo remédio vai ser necessariamente um medicamento. Vamos para o próximo conceito, que é o conceito de placebo. Esse aqui é interessante. Ele geralmente é usado, né, nas pesquisas, né, e nos ensaios clínicos ali dos testes dos medicamentos. Então, geralmente se pega um grupo de pessoas e é administrado aquela substância, e em outro grupo de pessoas é administrado o placebo, que é uma formulação onde não existe o princípio ativo. Geralmente é um comprimido que vem só ali com farinha ou açúcar. Tá? Não existe princípio ativo. E aquilo é dado para a pessoa como se fosse um medicamento. Então, ele é utilizado em pesquisas para comprovar o efeito de alguns medicamentos. Isso aí já é um padrão na pesquisa científica. Então, o placebo ele vai ser uma formulação que tenta simular o medicamento, só que ele não contém os ingredientes ativos, tá? Mas ele vai ter o gosto, a aparência idêntica ao do medicamento original. E aí existe o chamado efeito placebo, que é quando a pessoa toma o placebo, que apesar de não ter nada ali, a pessoa ela vai sentir os efeitos do medicamento real. E isso pode se dar por uma influência até psicológica, mas a pessoa vai apresentar os efeitos do medicamento real, mesmo utilizando aquele placebo. E é isso aí a gente dá o nome de efeito placebo. E nós temos também o nocebo, que tem a ver com placebo, só que esse é o efeito contrário. Apesar da substância também não ter os princípios ativos ali, a substância que vai causar o efeito, ela pode causar, apesar de não ter essa substância na sua formulação, ela pode produzir um efeito maléfico, um efeito danoso, apesar de não ter a substância. Então ele é o contrário do efeito placebo. Tá? Isso aí por fatores psicológicos, por crença, a pessoa acredita que está utilizando a substância, ela vai apresentar aqueles efeitos ali negativos, com o nocebo. Então essa primeira parte da aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida é só vocês deixarem lá no grupo ou entrarem em contato direto comigo, pessoal. Tá bom? Um abraço.